Que a paz do Senhor Jesus reine no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua casa. Que o Senhor Jesus, nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, não sei qual horário você está assistindo ou à noite, possa reinar no seu coração, que Jesus possa trabalhar na sua vida. Quero falar de uma passagem que me chamou a atenção, ouvindo um determinado louvor. Está lá em Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 36. É uma narrativa, essa história, no caso, diz que Jesus levou os discípulos para o meio de uma tempestade. E no meio dessa tempestade, tudo aquilo acontecendo, os discípulos começaram a ficar preocupados e tem toda uma história. Mas me chama a atenção o seguinte, lá no versículo 25, Mateus 14, 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Jesus andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Será que é um fantasma? E eles estão gritando de medo, é um fantasma, e agora? O que será de nós? Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E o verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Pedro se encheu de coragem naquele momento e disse, Senhor, me faça andar sobre as águas, se és tu mesmo, que eu possa ir ao seu encontro. E a história vai continuar dizendo que Pedro foi ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Verso 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Ele gritou, Senhor, salva-me! É interessante que a gente só grita para quem está longe. Né? E Pedro foi olhando as tempestades, as turbulências. Às vezes estamos olhando as tempestades, as turbulências da vida. Estamos fazendo igual Pedro, deixando de olhar para Cristo e olhando para o lado, para a tempestade, para as críticas. Claro que temos que dar bom testemunho, sim. Como cristãos temos que dar bons testemunhos. Mas mesmo dando bom testemunho, olhamos para o lado, olhamos para as críticas. Mas que, através desse vídeo, não eu, mas que a palavra de Deus fala ao seu coração, Pedro ele tomou a atitude de, Senhor, salva-me! Verso 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? 32, e quando entraram no barco, o vento cessou. Chame o nome de Jesus, grite o nome de Jesus, porque tem um louvor do Trazendo a Arca que diz assim, se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona para respirar. A mão de Jesus está estendida para nos ajudar. Basta a gente gritar por socorro. E Jesus disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que estás duvidando? Porque a nossa fé é tão pequenininha. Mas se a nossa fé for uma fé ativa, uma fé que produz, uma fé que encoraja, sempre alcançaremos vitórias. Eu não estou falando só de plano terreno, mas do plano espiritual também. A mão de Jesus se estende, a mão de Deus se estende e nos socorre e nos faz andar sobre as águas. Nos faz voar por cima da tempestade, nos faz atravessar essa turbulência. A gente já sabe dessas frases que é jargões. Cristo não livrou os discípulos da tempestade, mas livrou eles na tempestade. Não livrou Daniel da cova, mas o livrou na cova. Não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou-os na fornalha, dentro da fornalha. A gente até, como eu disse, né, a gente fala que é jargões tal dos cristãos, mas isso são realidades, são fatos, que às vezes Cristo nos livra de ir, mas Ele nos livra também no lugar. Deus está nos livrando antes, durante e depois. Não sabemos o que passou no nosso dia,
mas Cristo nos deu o livramento. Faça como Pedro, se encha de coragem, mas também não faça igual Pedro, não olhe para a turbulência, olhe para Cristo. Que a mão de Jesus te alcance. Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Vai estar por aqui embaixo, em cima, do lado, não sei. Compartilhe, se inscreva, deixe Jesus trabalhar na sua vida. Senhor Jesus, que as pessoas que estão vendo esse vídeo nesse momento possam ser cheias do Seu Espírito Santo, cheias de Ti. Que elas possam deixar as tempestades, ó Pai, que elas possam esquecer da tempestade. De fato, nós temos que nos preocupar, sim, temos que ter toda uma precaução, sim, mas que nosso foco possa ser a Ti, ó Deus, sempre olhando para Jesus, para que o Senhor Jesus sempre, eu creio que estará com as mãos estendidas para nos salvar. E mesmo quando o nosso pé vacilar, mesmo que for uma falha, um escorregão, não que seja algo proposital, mas que seja algo assim, aconteceu de repente, que o Senhor possa nos ajudar. Peço que o Senhor livre cada uma das pessoas, guarde e abençoe. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos e já lhe agradecemos por tudo, tudo, tudo. E principalmente pelo acesso à salvação que nós temos. E se alguém que assistiu esse vídeo está ouvindo essa oração ainda não entregou a vida a Ti, que possa entregar e se render a Ti. Deus abençoe essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que você tenha um dia, uma noite, uma tarde abençoadíssima. Fique na paz do Senhor Jesus.